Prezados irmãos, vamos dar início a esta reunião que tem um caráter muito especial. É uma reunião na qual nossa irmã Isabel tem ajudado muitas pessoas. A Casa do Caminho, fundada há 34 anos, foi idealizada, criada, constituída e tem sido mantida de portas abertas para receber as pessoas que sofrem. Neste mundo em que vivemos, o sofrimento tem muitas facetas, mas o sofrimento, à luz da doutrina espírita, pode ser convertido em alavanca de progresso e melhoria. Mas nós precisamos da doutrina espírita. Nós precisamos do conhecimento do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E nós, na Casa do Caminho, temos a alegria e a benesse de, além de tudo isto, encontrarmos na sabedoria da nossa irmã Isabel e na sua mediunidade entregue ao Cristo e aos Espíritos amigos, uma grande fonte de consolação, de energias espirituais, de fraternidade e de conhecimento. E esta reunião se caracteriza por estes benefícios. Na presença dos amigos espirituais dirigidos pelo nosso querido irmão João de Freitas, na assistência desses espíritos, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho do Cristo e com a assistência mediúnica de nossa irmã, nós podemos encontrar um roteiro de vida, de esperança, de tranquilidade, de coragem e de convicção. Assim, nós começamos a nossa reunião nesta noite. Nós vamos receber as perguntas dos nossos irmãos e nós vamos pedir licença para começarmos perguntando. E a pergunta se refere à saúde das crianças. Nos nossos dias, é muito comum crianças que não dormem, crianças que dormem mal, crianças que têm o sono perturbado. E é muito comum mães que têm a sua saúde física e às vezes emocional comprometidas, porque seus filhos não dormem. Então queremos perguntar à nossa irmã Isabel, que cuida e tem cuidado de há muito destas crianças que não dormem e que através do tratamento espiritual passam a dormir. Queremos perguntar da origem deste verdadeiro distúrbio do sono de crianças cada vez mais pequenas, mais jovens. A origem e como o tratamento espiritual tem ajudado essas crianças. É uma alegria estar aqui com os nossos irmãos, com esta liberdade responsável de falar sobre a vida à luz da eternidade do Espírito, da responsabilidade que nós temos com as leis de Deus. Foi para esta responsabilidade que nós ganhamos a vida física. E nós, lembrando a pergunta da nossa irmã, como espírita consciente que é, estudiosa da doutrina espírita, e na vida profissional ela cuida de criança, e ela sabe encaminhar para o tratamento espiritual os casos que ela registra como uma grande parte problemas daquele espírito reencarnado.
E o efeito tem sido benéfico, tem sido salutar, tem nos devolvido a certeza de que nós devemos prosseguir com esse trabalho, a razão muito forte, então, de estarmos aqui, abrindo mais uma chance de contato dos trabalhos de terça-feira, que foi sempre noite guardada para a equipe, e a equipe fez questão, numa solidariedade verdadeiramente cristã, abrir as portas desta noite para receber a todos, a fim de que os ensinos que chegam até nós, para um número que nós chamamos componentes da equipe, da comunidade, chegasse também aos demais irmãos. Então, falando em criança, nós logo vamos observar a criança em idade física, mas como espíritas estudiosos que todos são, vão perceber que aquele corpinho físico guarda um espírito velho, milenar, endurecido, rebelde, endividado com as leis da vida. Então, nós já tivemos chances, oportunidade de 62 anos, trabalhando com crianças, com jovens, com adultos. Os chamamentos se repetem, os tempos é que são outros, mas nós sempre tivemos oportunidade de cuidar de criança obsediada, crianças perseguidas pelos espíritos doentes, sofredores. Hoje há uma liberdade maior, um esclarecimento, graças a Deus, bem mais amplo, e as mães já aceitam trazerem seus filhos para o tratamento espiritual. Mas sempre houve isso porque o problema é do espírito, não é do corpo físico. O corpo físico sofre as injunções do espírito rebelde. E nós, às vezes, desencarnamos atrasados, com o problema de entendimento da vida, e nós, então, adiamos, até por misericórdia de Deus, a espiritualidade adia um tanto das provas para um futuro onde o esclarecimento é mais amplo, dá uma oportunidade do espírito crescer um pouco mais, amadurecer no entendimento, a razão porque o espírito vem naquele corpinho físico já sofrendo. Então, nós temos um caso em estudo, já junto aos pais da criança, que nós conhecemos aquele espírito de outra encarnação ou de outra reencarnação. A criatura foi sadia, viveu bastante tempo mesmo no corpo físico, trabalhou muito, uma criatura justa, digna, humilde, mas sofreu bastante, mas nunca teve doença. Sofreu com as lutas diárias da vida social, econômica, mas nunca ficou doente, nem do físico, muito menos do espírito, a pessoa equilibrada. E nós acompanhamos o desencarne e acompanhamos o reencarne, e acompanhamos o crescimento desse neném até uma certa idade no corpo físico. E essa criança, que é um espírito que teve uma vida sadia em termos de saúde, hoje ela trouxe um problema específico e vem se tratando com certas dificuldades. Então, os pais quiseram saber como é que foi isso, se ela teve essa doença no passado, já que conhece alguma coisa daquela vida, foi uma criatura sadia, porque agora, com essa doença intransigente, rebelde. Então, nós tivemos a intuição para orientar. Aquela criatura viveu numa época em que a ciência não tinha o progresso que naturalmente tem hoje. E ela vivia numa vida econômica difícil, não tinha condições de procurar um tratamento mais especializado, e a ciência também não tinha recursos. Já por valor do espírito, aquela dívida foi adiada para uma época que nós estamos vivendo, a ciência já bem mais avançada, a tecnologia também, e a criança nasceu ou renasceu num lar
de situação econômica boa, a situação cultural muito avançada, almas boas recebendo aquele espírito, então ela está acertando a sua vidinha com todo o tratamento, com todo o carinho, com todos os recursos e com toda a paciência e com o entendimento espiritual. Eis aí também a razão da criança doente. Já nascer doente ou com pouco tempo de vida doente. Agora, no caso de obsessão, é um tanto grande o poder da rebeldia do nosso povo e de todos nós. A doutrina é bem divulgada, ela é bem conhecida. Hoje nós já somos mais felizes porque quando eu jovem eu assistia terríveis perseguições espirituais, problemas graves de obsessão. Os espíritos tinham liberdade de julgar a pessoa no meio da rua. Ela caía assim na rua, ficava deitada no chão, aos olhos de todos. Censuras aconteciam, jovens, crianças, o que fosse. Era assim humilhante, era humilhante a perseguição dos obsessores, às jovens, às crianças, a quem quer que seja. Então, hoje nós já temos a divulgação da doutrina espírita. Graças a Deus, isso já não acontece, é tão raro acontecer que hoje o pessoal está tão mais voltado para o lado espiritual que procuram os recursos da ciência terrena. Não encontram recursos e nem explicações. As pessoas que nem são espíritas falam assim, isso é problema espiritual. Eu trouxe aqui porque essa criança tem problema espiritual, já vem com diagnóstico espiritual pronto. Eu pergunto, você é espírita? Não, mas eu percebo que é espiritual, porque não encontrou recursos na medicina terrena, já denomina doença espiritual. De qualquer forma, é válido, porque traz para o trabalho o endereço certo. Então, as crianças vêm para chamar a atenção dos pais que estão muito distraídos. Naturalmente, a criança tem aquela dívida, a criança tem aquela ligação, a criança tem aquela afinidade, mas é consequência forte da invigilância dos pais. A falta de compreensão, de vigilância, de fé, de vida reta, de educação familiar, vai atraindo aqueles espíritos. Como todas as criaturas são médiuns e não são espíritas, os espíritos arranjam um lugarzinho para eles no coração infantil, porque não sabe vigiar, não sabe orar e absorve muitas vezes as influências dos familiares, de espíritos que vêm atraídos pela invigilância dos adultos, trazem da rua espíritos sofredores, atrasados, ignorantes, bagunceiros, perturbadores, arrogantes, trazem para dentro de casa, as crianças sofrem, então, as influências, porque não sabem orar e vigiar. Entendeu? Deu para entender? Tem muita coisa para ser falada, mas vamos guardar um cadinho. Dona Isabel, pessoas com saúde, trabalho e oportunidades na vida necessariamente são espíritos mais desenvolvidos que pessoas que passam por grandes sofrimentos? Obrigada. São privações que a pessoa passa como se fosse um chamamento de atenção mesmo. A gente passa dificuldades sociais, econômicas, familiares, ou de doenças, ou de abandono social. O fato é que ninguém progride sem sofrimento. Quem dera que nós somos chamados por amor e fizéssemos o nosso progresso. Desnecessário seria o sofrimento, o abandono, qualquer coisa que seja. Agora, quem é feliz no emprego, no trabalho, ele fez jus. Ninguém ganha nada de graça, não. É conquista. Deus não dá felicidade para um filho e para outro ele nega. Não é assim. É conquista. Deus dá chance, dá esse mundo maravilhoso, onde você pode
trabalhar, estudar, ser bom, ser correto, ser justo, ser digno da vida, mas a maioria faz o contrário, não segue a orientação divina. Então, se você fez no passado, você foi digno, você foi rico e foi digno, fez bom uso da riqueza, deu de comer a quem tinha fome, cuidou dos pobres, dividiu com o pobre, com o sofredor, os seus recursos, você continua tendo direitos de voltar rico e multiplicar aquela riqueza. E multiplica também as suas obrigações com as leis de Deus. Você pode não ser melhor numa outra situação, mas nesse campo você teve mais cuidado. Então, quem não consegue o emprego, não consegue progredir, é ali que está a aprovação dele. Ali que ele tem que vigiar, ser humilde, esperar com equilíbrio, com tranquilidade, trabalhar com dignidade na situação em que ele se encontrar, fazer com carinho, com respeito o trabalho que lhe entregaram, seja o trabalho mais simples, mais humilde, mais despretensioso, dê o seu carinho, dê o seu respeito, que dali é como um degrau. Você já pula de degrau, por mérito. Não é de graça, é por crédito que você está conquistando. Cada um conquista a sua evolução num campo. Por isso, são muitas as reencarnações. A gente não consegue progredir em todos os campos de uma vez só. Então, se você não acreditar na reencarnação, você, com razão, não vai acreditar na justiça divina, porque do berço ao túmulo não dá para você seguir as leis de Deus, agir dentro das leis de Deus. Então, por isso, Deus dá para todos nós quantas oportunidades forem necessárias. Agora, se você perde a oportunidade e o outro não perde, é aí que está o valor de cada um, a diferença. Fulano não perdeu a chance, aproveitou o tempo no bem, na vida reta, no amor ao próximo, no respeito, na dignidade. É isso aí, é esse o trabalho, não é nada difícil, não. Difícil é a gente pisotear nos outros, usar o dinheiro, ignorar a dor do próximo, o sofrimento do próximo, é passar a perna no próximo, é fazer mal. Isto é que é difícil. Isso dói, machuca e leva a pessoa para o abismo, para as reencarnações dolorosas. Então, seguir as leis de Deus é fácil. A dificuldade está em nós, que não temos vocação para o bem. Mas vamos lutar, vamos buscar nos equilibrar, nos adequar à vocação divina. Nós somos divinos, estamos vindo de Deus, temos todo o material dentro de nós para termos saúde, termos felicidade, termos um bom emprego, um salário digno, uma família correta. Todos nós temos esse direito e o campo está aberto para isto. Depende do que você faz, da sua liberdade. Dona Isabel, como faço para descobrir os problemas de vidas passadas que eu carrego na vida presente? Não deve fazer nada. Você deve observar a sua vida hoje. O que você tem que fazer hoje para que o seu amanhã seja de paz, seja de mais alegria. O passado saiu das suas mãos. O futuro pertence a Deus. Este presente te pertence. Eu gosto de repetir para a gente guardar. É como a lei de Deus. Jesus, voltando aqui, ele vai ensinar as mesmas coisas que ele ensinou há 2008 anos. A dificuldade e quem tem que se modificar somos nós. Não é a lei de Deus. A lei de Deus não se modifica. Nós é que temos que nos modificar para vivenciá-las. Então, você não se preocupe com o passado. Se preocupe agora que você está no corpo físico, tem inteligência para fazer uma pergunta desta, logo você tem condições de trabalhar e de viver dentro das leis de justiça, dentro das leis de amor. Não se preocupe com o passado, ele já é forte no seu presente. O passado, você queira ou não queira, ele reflete no seu presente. Pela vida que você tem hoje, você sabe muito bem o que você fez no passado. Estude doutrina espírita
que a sua alma vai ficar pacificada e vai ficar forte para vencer todo esse passado que está lhe magoando agora, porque este presente é forte em seu benefício, porque Jesus está vivo entre nós em nosso benefício. Confie nisto. Dona Isabel, criei uma sobrinha. A mãe dela saiu de casa, deixando-a comigo. Esta sobrinha também saiu de casa e deixou seu filho para eu criar. Porém, tudo que a mãe dele fez comigo, uso de drogas, vivendo na rua, este filho está fazendo novamente as mesmas coisas. A mãe dele, na época, praticou assalto e ele também assinalando o assalto. O que eu faço? Você tem dívida, minha filha, forte com esses espíritos, com essas almas. São espíritos que você deixou no meio do caminho. E esse abandono do passado tornaram aquelas almas viciadas. E elas não encontraram o caminho da retidão. Procuraram hoje você, com a esperança de que você não só os abraçasse, mas também lhes desse coragem, equilíbrio, não só o teto, mas o amor, e junto de tudo isso a prece, a oração, como se essas almas, essas pessoas tivessem nascido de você biologicamente. Então, tenha a mesma ideia, essa criança, esse jovem nasceu de mim. O que você faria com o filho que nasceu biologicamente de você? Você faria tudo dentro do amor, do perdão, da renúncia e constantemente ajudando, tornando a ajudar. Pois faça isso com eles, como se o filho tivesse nascido de você. E a caridade é muito maior, porque quando aquela criatura nasceu da gente, a gente se desdobra. Então tem pais que dão mais atenção a um filho problema do que o filho que está bem, que não lhe dá problema. Às vezes traz até ciúme. O senhor só pensa no fulano, a senhora só cuida de ciclano, porque Jesus veio para os que sofrem. Então os pais observam aquele filho cheio de falhas e de erros, eles se movimentam para ajudar aquele filho faltoso. O outro que é correto, que é direito, não lhes dá preocupação, mas tem o amor dos pais, só não dá preocupação. Então, faz de conta que essas crianças nasceram de você. Cuide deles, não se canse de cuidar. É lógico que você não pode ir atrás deles lá na rua, mas fique em casa orando, pedindo a Jesus amparo, proteção. Quando eles chegarem, não se canse de falar no bem, não brigue, não discuta, mas fale no bem para eles sentirem que você está sofrendo. Para a pessoa sentir que está sendo magoada. Pegue um livro espírita e lê, faz um carinho. Fulano, vem cá, senta aqui, escuta essa lição. Não importa que esteja drogado, mas leia, porque a alma está ouvindo. Você está julgando a semente do amor naquele terreno perturbado. Mas hoje ou amanhã depois, a sementinha do bem vai crescer. Não se deixe cansar, não se deixe revoltar. Você está com a chance do progresso espiritual nas mãos. O sofrimento não significa nada, porque todo sofrimento tem um fim. Agora, o seu progresso é eterno, ele vai não crescendo. Então, quando todo mundo agrada a gente, eu trabalho um pouquinho mais do que o normal. Sabe por quê? Porque eu sou muito feliz e as pessoas me amam, me querem bem, meus filhos não me dão trabalho, a vida para mim tem sido abençoada, então eu multiplico o meu trabalho. Estou aqui conversando com vocês com maior respeito e carinho, gratidão a Deus, porque eu não posso deixar só para mim e para os filhos biológicos o bem que Deus me dá. Eu tenho que distribuir esse bem. Então, quando você tem esse sofrimento, faça desse sofrimento a alavanca a te impulsionar. Porque quando a gente é muito feliz, a gente tem que trabalhar muito. E não tem que olhar para quem. Precisa de você, trabalhe, ajude, porque Jesus tudo vê, tudo observa e nos abençoa. Cuide dessas almas, à distância
ou presente. Ore por eles, peça a Jesus força para você não fracassar nessa tarefa. Você vai corrigir o seu passado com um presente de equilíbrio, de amor. Não vai lhe faltar assistência divina. Tenha confiança. Dona Isabel, boa noite. Boa noite. Há 12 anos faço uso de remédios controlados e desde criança sou conhecedora e tento ser seguidora da doutrina espírita. Mas apesar de vários tratamentos, não consigo solução para os meus problemas físicos e de relacionamento. Sempre fui muito excluída, não consigo me entrosar com a sociedade e a cada dia as coisas estão ficando mais difíceis. O meu problema pode ser espiritual? Preciso de uma resposta. Desde já, sou grata. A gente acostumou a falar problema espiritual, dando sempre a conotação de que é um espírito desencarnado que está me prejudicando. Realmente isso é muito comum. Mas às vezes o dono do corpo é doente, o espírito dono do corpo. O espírito que chama Isabel está doente, está desequilibrado. Nem sempre é um coitadinho que vem de lá te prejudicar. Então, quando a gente está fragilizado, naturalmente os espíritos doentes se aproveitam e forçam a carga, pesa a nossa carga. É natural, então, que você faça tratamento espiritual, estude a doutrina espírita para você não se entregar à doença, ao desequilíbrio e nem condenar ninguém pelo suposto abandono que você se colocou. Isso aí é muito da gente. Nós trazemos do passado muita carga pesada, desequilibrada. Às vezes a nossa presença maltrata as pessoas. Às vezes a criatura não falou nada, mas a presença da pessoa irradia vibração não simpática, não agradável. Não julgue os outros, procure se educar. Estude a doutrina, trabalhe no que você puder, silenciosamente. Seja feliz e carinhosa com o trabalho que está nas suas mãos, no ambiente que você está. E seja educada com quem te acerque. Não escolha pessoas para conviver com você, não escolha trabalho, não escolha ambiente. Você faça tudo para merecer gente amiga perto de você, faça tudo para merecer um ambiente de paz e faça tudo para que o seu trabalho seja uma marca da sua presença. Um trabalho correto, digno, feito com carinho, com humildade. Olha, a coisa mais difícil é a gente ser humilde, mas às vezes a dor é tão grande que a gente abaixa a cabeça, encolhe os ombros e dá a impressão de humildade. Às vezes não é humildade, é fracasso, é cansaço, é abandono, é a vida que está derrubando, mas dá aquela impressão de humildade, comove as outras pessoas. É muito difícil a gente ajudar uma pessoa, às vezes está passando fome, não é aquela presença assim muito nobre, muito narizinho para cima, mais ou menos bem vestido, com uma presença muito importante, está passando fome. Como é difícil você chegar junto da pessoa para se fazer útil, e como é difícil aquela pessoa buscar ajuda. São os que mais sofrem. Quem está fracassado, está fracassado. É fácil da gente ajudar. Então, às vezes, você está achando que está abandonada, que a vida te abandonou, que as pessoas te abandonaram. É você mesma que está usando mal a sua presença, a sua palavra, o seu trabalho. Se tem um trabalho para fazer, não está satisfeito com aquele trabalho. Eu queria um outro. Faça esse bem feito, com carinho, para você ganhar outro. Quanto às companhias, semelhante atrai semelhante. Melhore o seu íntimo, as suas vibrações, que você vai atrair pessoas que lhe agradem mais. Foi isso que perguntaram? Jesus nos ajuda. Deixa eu falar mais um pouquinho sobre isso. Este trabalho, esta reunião, é de orientação para o encarnado e o desencarnado.
nós fazíamos esse trabalho, fiz esse trabalho 40 anos individualmente. Atendia uma pessoa, às vezes 40 minutos, 1 hora, para falar isto que eu estou falando aqui. E eu pensava assim, meu Deus, tanta gente precisa ouvir a mensagem espírita, eu estou falando há tanto tempo para uma pessoa. Então chegou o momento de nós conversarmos de maneira coletiva, porque os problemas existem para todos nós. Você faz uma pergunta, mas não vai valer só para você, vai valer para muitos que não perguntaram, que ficaram no silêncio, mas que está necessitando daquela palavra, daquela orientação espírita. Então, este trabalho é para orientar também os desencarnados que nós trouxemos para aqui, que nos acompanharam no trabalho, que nos acompanharam na rua, que nos acompanharam em momentos de conversa alegres, despretensiosas com os amigos. Os espíritos vieram também, eles são orientados, são esclarecidos, são doutrinados. Daqui eles vão para a pátria espiritual, não voltam mais para as nossas casas. Por isso, vigiai e orai de Jesus. Saindo daqui, vamos levar conosco a mensagem de paz, de amor, de respeito à vida, para a nossa caminhada, para a nossa noite de sono, para que a gente durma bem, os espíritos de luz patrocinem o nosso sono e amanhã todos nós tenhamos um dia de paz, de equilíbrio, com mais respeito à vida, dando testemunho dos nossos sentimentos cristãos. Então, é um trabalho para o encarnado e para o desencarnado. Vamos voltar ao sono das crianças. Dona Isabel, já levei minha neta em vários dentistas e em vários médicos pediatras, e ninguém vê problemas nela. No entanto, ela range muitos dentes, dormindo. Aos meus olhos, ela está tranquilamente dormindo, mas rangendo muito os dentes. A senhora tem alguma explicação para isto? Na minha mocidade, a gente escutava falar que a criança tinha verme. Quando rangia os dentes assim, é porque tinha verme. Fazia logo, viu, doutora pediatra? Dava logo um remedinho para acabar com os vermes. E isso é muito importante, naturalmente se usa, né? Na pediatria, se usa, dá mesmo sem saber que tem verme, dá o remédio de verme, é um preventivo. Mas o dentista faz uma forminha, né? Uma plaquinha para a criança dormir, para não ranger os dentes. Então, pede ao dentista da criança, que ela fala que ela está rangendo os dentes à noite, e ele faz uma plaquinha. E traz aqui para uma tal de Dona Isabel, dá um tratamento espiritual para o dono do corpo, para ele deixar o corpinho dele dormir sossegado. Não é uma boa receita? Cuida dos dentes e trata do espírito, né? Trata. Dona Isabel, sonho muito com um tio, sinto sua presença, seu abraço, como se estivesse comigo. Ele sentia muita dor nas pernas e pedia que eu fizesse com pressa. Parecia muito real. Ela deve querer um comentário da senhora sobre isso, porque ela não faz uma pergunta, ela apenas conta. Sim. Então, o espírito continua vivendo. Ele criou aquela afinidade com você já por gratidão pela assistência que você lhe dava. Porque ele perdeu o corpo físico, ele não perdeu o amor, não perdeu aquele desejo de estar junto de você, receber aquela vibração, e por gratidão mesmo. Ele vem. Você, quando vier à Casa do Caminho, põe o nome dele na mesa de prece, põe o nome para falecido. Se você quiser pôr desencarnado também, põe então falecido. Põe na mesa para a gente irradiar para ele se desligar do mundo dos encarnados e procurar o progresso dele. Às vezes, com essa fala aqui, ele já se desliga de você. E tem a sua parte. Você está pensando muito nele, que ficou aquela afinidade. Então, você procure estudar a doutrina, pensar menos nele, pensar mais em Jesus, nos nossos mentores espirituais, fazendo as lições dos livros espíritas, você vai se fortalecer
espiritualmente para que outras mensagens enchem o seu coração, outras imagens encham o seu mundo íntimo para que possa então desaparecer essa imagem do contato que você teve com ele, que foi num passado. Então põe o nome dele na mesa de prece e você estude, leia a doutrina espírita, toda noite faz uma prece, pede a Jesus para abençoar o seu sono, para você, o seu corpo sossegar, descansar. Olha, é uma maravilha. Bom sono. Agora, perguntas sobre jovens e educação dos filhos. Quando escutamos um filho dizer: não vou fazer o que você quer, e sim o que eu quero, sendo que minha orientação é o caminho de Jesus, o que devo fazer? Minha filha, a educação espiritual é a primeira coisa que se deve passar para uma criança, para um filho. A educação espiritual, porque essa educação espiritual é a que nós chamamos de educação de vida. Então, aquele espírito é rebelde e não é muito afim, ou não é muito afinado com o lar onde ele renasceu. É preciso de paciência e muito amor para domar aquele espírito, para que ele se enquadre ao lar que o acolhe. Mas é preciso muita prece, como Jesus, então, atendendo um discípulo que falou: Senhor, mais ou menos isso, tem ali uma pessoa que está sendo assediado por um espírito mau. E nós já oramos e ele não obedeceu. Jesus falou: é por causa da vossa pouca fé. E Jesus foi até lá, não foi tão rápido, mas o espírito obedeceu. Mas Jesus deu aquela paradinha para mostrar a todos como o espírito demora para entender. Não foi ele fazer a prece e o espírito foi embora, não foi assim. Jesus foi falando, orientando, e o espírito ainda demorou a sair do corpo, a deixar o corpo, para provar que não é assim um passe de mágica. Então você tem que ter paciência com o seu filho, orar com fé em Deus. É a sua confiança em Deus e em Jesus que vai domar esse espírito no corpo físico, que fica mais difícil. Vai educá-lo. Não é brigar com ele, não é desacreditar nele, não é ficar com raiva, não é ficar cansada, ficar enjoada. Não, é um filho de Deus que foi entregue aos seus cuidados para que você o oriente, o eduque, porque é um espírito realmente mal educado de outras existências. Mas não foi à toa que ele veio para o seu lar. Você tem uma ligação com ele. Você deve a esse espírito atenção, respeito e educação. Então, tenha paciência com ele, mas faça alguma coisa para que ele tenha vontade de ficar perto de você e ouvir você. O seu modo, a sua vibração, o amor íntimo. Mãe tem muito poder, o amor de mãe é muito forte. Então, você ligue esse amor à educação dessa alma e você vai atraí-lo para junto de você. Daqui um pouquinho ele é seu amigo. Põe o nome dele na mesa de prece. Agora, para você também conseguir isso, você tem que frequentar os trabalhos, minha filha. Isso não é milagre, é um tratamento, é um curso dado ao espírito. Você faz um curso de 6 anos, você já sai médico, engenheiro, mas não é assim não. São espíritos endurecidos que precisam das experiências no corpo físico, junto à família física. Então, amor e paciência. Não se canse de falar com ele das coisas bonitas da vida. Para isso, você precisa ler a doutrina espírita. Ela é material para isso, para você ser feliz como mãe e felicitar aquela alma que Deus entregou aos seus cuidados. Então, venha para cá, venha estudar conosco a mensagem de Jesus. Você vai levando para casa, devagarinho você convida ele para vir aqui. Vamos lá, Dona Isabel quer te conhecer, você vai tomar um passe com ela. Ela não vai te doutrinar, não, ela vai te dar um passe, fazer uma prece para você. E vai assim devagarinho, você vai crescendo espiritualmente para dominar aquele espírito rebelde. Mas ame
ame, perdoe e ajude, sem cansaço. A vida é para isso. Não se canse de fazer o bem, ainda mais para um filho. Deus te ajude. Boa noite, Dona Isabel. Poderia nos esclarecer sobre tatuagens? Como orientar os jovens? A orientação é sempre esta, né? Aí já é uma coisa assim muito terra-terra. A pessoa está querendo agradar a sociedade. Isso aí você vai ter que conquistar esse poder para tirar da cabeça do jovem que isso é um cartão de visita negativo. Até pouco tempo, os hospitais do Rio de Janeiro, por onde eu passei e fiquei sabendo disto, eles não aceitavam. Agora a coisa virou, 2 anos para cá, é muito triste falar nisso, mas os hospitais não aceitavam a doação de sangue de quem tivesse tatuagem, quem andasse de brinco. Não aceitava, já é censurado na portinha do hospital. Eu acho muito desagradável a tal de tatuagem, que hoje está muito moderna. Mas o que é moderno? Moderno é desajuste emocional. Parece que a pessoa não tem felicidade. Então acham que aquilo é uma felicidade. É sinal que não tem outra felicidade. E nós temos tanta alegria no mundo, tanta felicidade na vida, que rabiscar o corpo físico é imoral, é indecente, é falta de respeito ao corpo físico. Não tem nada a ver. Então vamos com calma, não brigue por isto, vai dando exemplo, porque você não vai conseguir isso assim, não. Tem que conseguir de dentro para fora. Educar-se para educar. A doutrina espírita é essa mestra. Nos ajuda em todas as posições da vida. Sabe por quê? Porque a doutrina espírita é Jesus de volta. Os erros são nossos. Os defeitos, as fraquezas são nossas, dos trabalhadores da doutrina espírita. Mas a doutrina espírita é Jesus de volta. Eu vou a meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Vos enviarei o Consolador, para que Ele fique convosco por todos os séculos dos séculos, disse-nos o Cristo. E Ele está aí, Ele com toda a sua equipe de trabalhadores do bem. Jesus ajude principalmente as mães. Como a mulher está necessitada de orientação e de equilíbrio. Como a mulher mãe, de uma forma geral, a mulher é mãe, mãe pelo sentimento, pelo amor. Mas ela está se deixando destruir nesse belo sentimento, nesse adorno divino, que é o sentimento, que é a emoção feminina, destruída pelo mundo materialista, grosseiro, bruto, imaturo. É uma pena que a mulher é que é o equilíbrio do lar e da sociedade. Os filhos, os jovens, estão precisando das mães dentro de casa, das mães com a rédea do lar nas mãos. Mesmo que ela trabalhe fora, é problema dela. Ela não pode soltar a rédea do lar, o comando dos filhos, e trazer os filhos para junto do seu coração. Só você pode salvar o jovem, a mocidade, não só seus filhos, mas a mocidade dessa traição espiritual que está acontecendo com o nosso Brasil. Que Jesus abençoe a mulher. Assim seja. Dona Isabel, gostaria de saber se o Espiritismo condena a terapia de vidas passadas, aquela em que há hipnose com a regressão a outras vidas. Já li alguns artigos que dizem que a terapia deu ótimos resultados, inclusive de curas de traumas. Muito obrigada. O Espiritismo não condena nada, não aceita tudo. Eu gosto de repetir essa frase. O Espiritismo não condena nada, mas não aceita tudo.
Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, disse-nos Paulo de Tarso, o grande apóstolo. Se não fosse a falha dos profissionais, talvez ajudasse. Mas o erro, a falha, a ganância, o materialismo se encontram nas almas dos profissionais. Estragam qualquer coisa. O espírita não precisa de terapia de vidas passadas. Não precisa. O espírita não precisa. Mas quem não é espírita anda atrás buscando alguma coisa de fora, quando nós temos que buscar a paz, a alegria, as informações de dentro. Nós somos filhos de Deus, trazemos dentro de nós todas as diretrizes divinas para a nossa felicidade. Não precisamos buscar em terapia alguma, embora não sejamos contra nada. Mas as coisas de Deus estão na sua alma. Se você acredita numa vida passada, você tem que acreditar na justiça divina. Não é nenhuma cultura da terra ou curso feito no mundo que vai garantir o seu equilíbrio, a sua saúde. Deus ajuda de todas as maneiras. Você precisa do socorro. Não tem onde buscar, porque não conhece nada. Você para de uma pessoa bem simplesinha aí na rua. Converse com ela, as 2 palavras que ela te der, você vai se sentir bem. Por quê? Porque Deus está presente. Ele vai te ajudar através dos recursos dos quais ou com os quais você tiver afinidade. Mas para o espírita não é necessário terapia de vidas passadas. Dona Isabel, como normalizar a mente e o espírito para voltar a ter a paz em família? O amor e o perdão. Sem amor, não há felicidade. Sem perdão, não há paz. É sempre necessário se evitar a discussão. Evite definitivamente a discussão. Você fala, não foi entendido, silencie. Não se julgue covarde nem vencido. Nós somos vencedores quando nós divulgamos a paz, quando nós somos capazes de perdoar as ofensas. Aí é que nós somos vencedores. O vencedor não é aquele que agrediu, nem aquele que bateu, nem aquele que matou, nem aquele que gritou. São pessoas que não têm confiança em si mesmo. Acha que pelo grito vai amedrontar. Então, quando você notar que não foi entendido, não foi aceito, silencie. Se for possível, delicadamente deixe o ambiente, sem agredir, sem agressão. Ore, vigie. Ore, vigie. Ou vigie e ore. Você vigiando, a sua prece vai alcançar o infinito. Não discuta. Não brigue. Fale só o que é bom, o que é positivo. A espiritualidade me botou na cama 4 meses e eu era jovem. Não tinha feito mal a ninguém, não tinha tido tempo de fazer mal a ninguém. Fiquei 4 meses na cama sem poder falar. Disseram eles que meu poder estava na palavra. Ela podia levantar o caído do caminho, mas derrubar também. E antes que eu começasse a trabalhar, eu nem sabia que eu ia trabalhar na doutrina, não sabia. Eles me puseram na cama porque na vida diária eu não ia dar atenção, não ia entender, não ia ter tempo para ouvir a espiritualidade. Então, eu não podia falar. Para pedir água, eu fazia sinalzinho. Água. 4 meses. Até eu entender que eu estava ali para aprender a educar a minha palavra, depois educar o pensamento, depois educar o sentimento. Primeiro educa-se a palavra. Você pode estar aborrecido, mas não fale, não magoe,
Não jogue fora a sua palavra. A palavra é o verbo divino. Ela deve ser sempre para levantar, para informar o que é bom, o que é sadio, o que vai melhorar a pessoa. Depois você vai tomar conta do pensamento, depois do sentimento. Acaba você não sentindo nada de negativo, como também não vai pensar nada de negativo, porque você já não está falando nada de negativo. Mas hoje em dia você não precisa ficar na cama 4 meses, não há necessidade. A doutrina está divulgada, os médiuns espíritas estão trabalhando. Naquele tempo não tinha. Não tinha divulgação da doutrina, ninguém acreditava na doutrina e não tinha médium trabalhando. Esse trabalho que vocês veem por aí nos hospitais, nas casas de atendimento, é criação da nossa mediunidade, graças a Deus. Então, procure você fazer paz. Faça paz dentro de você. Você vai irradiar essa paz para o ambiente onde você estiver. Logo, o seu lar vai ter paz. Faça o culto do Evangelho no lar. Que beleza! Um dia por semana, hora marcada, hora certa. O casal, os familiares, aqueles que moram debaixo do mesmo teto. Façam uma prece curtinha, uma leitura do livro espírita, esses livros de mensagem pequena, como Jesus no Lar, Agenda Cristã, e pede a Jesus paz para o seu lar, pede a Jesus amparo para a sua família, agradece pelo dia, pede uma noite de paz, faz a outra leitura, encerra. É curtinho, mas faz naquela noite certa, naquele horário certo. Não atenda a porta nem campainha. Vai iluminar a sua casa e quem estiver morando no mesmo edifício. Nós queremos, então, agradecer a Deus que nos criou, que nos mantém no corpo físico, que nos permitiu viver as experiências nessa escola abençoada da terra, contando com o socorro do nosso Mestre Jesus. Queremos agradecer ao nosso querido João de Freitas, que desde os meus 9 anos de idade vem patrocinando a minha caminhada. Embora a minha rebeldia, eu tenho sido feliz e tenho conseguido entender um pouco mais da vida à luz da doutrina espírita. Tenho compreendido melhor o amor do Cristo por nós. Tenho, à luz da doutrina, sob a orientação de João de Freitas, eu tenho compreendido as minhas falhas e as minhas obrigações com aqueles que de mim se aproximar em nome deste amor cristão. Quero agradecer a toda a equipe espiritual que vem nos ajudando nessa comunidade a trabalhar, a nos manter mais ou menos em paz, com equilíbrio. A gente recebe mais do que consegue ajudar, mas o esforço que a gente faz é observado pelos amigos espirituais. Você se esforçar para ser bom, se esforçar para ser correto, se esforçar para ajudar, tem uma nota volumosa nos planos espirituais. Os mentores também contam e valorizam o nosso esforço, que ninguém tem esses valores, é preciso compreender e lutar para vencer-se e deixar aflorar os valores espirituais, que é a mensagem de Deus em nossos espíritos, em nossas almas. Dentro desse agradecimento fica também meu agradecimento a todos os nossos irmãos que têm essa paciência de me ouvir, porque aqui também eu estou cumprindo a minha palavra diante a minha... Eu não digo promessa porque o espírita não faz promessa, mas diante daqueles compromissos que meu espírito assumiu ao tomar o corpo físico. Então, sem vocês eu não estaria com condição de tempo, de ouvintes, para cumprir esse meu ideal, que é atender o Cristo. E a gente vem lutando
E a maior luta é conosco mesmo, para domar as más tendências que ainda nos perseguem, que ainda tentam nos dominar. Então, aqui, ali, acolá, a vigilância e a prece é sempre necessária, mas quem recebe mais é quem mais procura ajudar, de alguma forma ajudar. Que Jesus abençoe a todos vocês